Bem-vindos ao Virar a Página. Há histórias que não começam num lugar bonito. Começam na dúvida, na queda, no medo. E continuam. Porque alguém decidiu não ficar parado. Este podcast nasce para dar espaço a histórias reais. Histórias de pessoas comuns, com vidas imperfeitas. Como todos. Que tiveram de aprender a levantar-se, a mudar, a arriscar. Mesmo quando tudo à volta parecia pedir para ficar. Aqui falamos de escolhas difíceis, de coragem silenciosa e de força, que aparece quando já achávamos que não havia mais. A convidada de hoje é enfermeira, mãe e uma mulher que não tem medo de recomeçar. A vida apresentou-lhe desafios duros, perdas, mudanças e decisões muito difíceis. Ainda assim, escolheu avançar, reinventar-se e criar novos caminhos. Conhece muito bem o que é cuidar dos outros, mas também sabe o que é ter de se reconstruir quando o chão falha. Hoje, além da enfermagem, constrói outros caminhos, porque acredita que a vida não é só sobreviver, é também escolher. Esta é uma conversa sobre força real, daquelas que não gritam, daquelas que ficam. E hoje a história que trazemos é da Telma. Obrigada, Telma, por teres aceito este Olá, convite. Patrícia. Obrigada eu por me teres escolhido e por acreditares no meu percurso para estar aqui hoje. Nós já somos amigas há muitos anos e, portanto, tu conheces perfeitamente o meu percurso de vida. E pronto, eu é que agradeço estar aqui hoje. É lindo eu pensar que quando pensei fazer este podcast, comecei a pensar em pessoas assim um bocado à toa. Quem é que eu podia fazer isto? Quem são as pessoas que eu podia fazer isto? E, na verdade, as primeiras pessoas que me surgiram foram precisamente os meus amigos. Isto é evidente, não é? A história dos meus amigos eu conheço como ninguém. Apesar de que, ao longo das entrevistas que tenho feito, há coisas que me têm surpreendido ainda. Sim, porque as vidas bifurcam, não é? E, portanto, a pessoa acaba por não acompanhar tudo ao pormenor. E então, quero começar contigo com... Tenho começado mais ou menos todos com a mesma frase, com a mesma pergunta. E se pudesses descrever ou apresentar-te com apenas uma frase, como é que te apresentarias? Com uma frase apenas? Com uma frase. Isso é um bocado complicado, apenas uma frase. Eu acho que sou um bocado o símbolo de superação e evolução, talvez. Sei lá, sou mãe, sou profissional, sou empreendedora, sou bem disposta, mas acima de tudo sou evolução. Acho que não consigo ficar parada no mesmo sítio, preciso ter sempre estímulos. Não esperava que fizesses uma frase, assim um parágrafo, pronto. Isto é a Telma. Pronto, não dá, é impossível. A Telma chegou e a Telma nunca se descreveria numa frase. Não. Até porque eu tenho um bocado de dificuldade de falar sobre mim, pronto. Obviamente que é um exercício que vamos fazendo, não é, ao longo da nossa vida, mas não sou uma pessoa que gosto muito de falar sobre mim, portanto vamos falar as duas e está tudo certo. E é isso mesmo, é isso mesmo que eu quero, é que esta conversa flua assim. Uma conversa de amigas, normal, que por acaso até somos, podia não ser assim, sim, mas somos amigas de infância, amigas de adolescência, entretanto há caminhos que, claro, se constroem de outra forma, mas as amizades não desaparecem porque não, a vida continua, não é? Sim. Pronto, eu gostava aqui de começar, então, já começámos, claro, mas com a temática da... Tu és enfermeira. É uma profissão muito ligada a cuidar do outro. Só ligada a cuidar do outro. Sim. Sentes que sempre foste esta pessoa cuidadora dos outros, mesmo antes da enfermagem? Eu sinto que sempre fui, mesmo em criança e mesmo nas minhas brincadeiras de criança e nas nossas brincadeiras de criança, sempre foi muito criar cenários de cuidar de alguém, de me colocar num papel de responsabilidade. Sempre tive muito esta vontade de ser mãe, de ter responsabilidade sobre os outros e talvez sim. E depois sempre gostei muito da área da saúde e, portanto, aliei uma coisa à outra e foi por aí o caminho. E pronto, acho que foi... Não precisei de pensar muito na minha vocação, porque foi uma coisa que foi nascendo inconscientemente. Também pensei em ser veterinária, porque também gosto muito de animais, mas depois, entretanto, as coisas modificaram e segui pela área da enfermagem. E como gostei logo, pronto... Desde criança que tu pensaste a enfermagem ou apenas o cuidado ao outro? Sabes que as pessoas... Eu lembro-me uma vez, foi uma consulta com o meu irmão, nós temos 10 anos de diferença,
ali no consultório do Dr. Duarte. E eu tinha, meu irmão, nós temos 10 anos e portanto eu tinha para aí que 11 anos, 12 anos, e ele perguntou-me o que é que eu queria ser quando eu fosse grande. E eu disse-lhe enfermeira, lembro-me perfeitamente disto. E depois há aquele conceito dos enfermeiros serem criados dos médicos, né? Porque é um médico já muito antigo e portanto tinha muito esta ideia. E disse, não sejas isso, não sei o quê, vai para outra coisa, ou porque é que não és médica? Eu nunca quis ser médica. Nunca. Eu sempre gostei muito da vertente do estar próximo dos outros, de conversar com os outros, perceber as preocupações dos outros. E foi um bocadinho por aí. Aliar a parte do cuidar, mas também a parte social, da psicologia, de estar com os doentes e de me contactar com os problemas dos outros. E pronto, acho que foi nascendo naturalmente. Mas com 12 anos já tinha esta percepção. Como é que tu vês isto de cuidar dos outros? Ok, sim, fui esta pessoa, sempre cuidadora, mesmo em criança, até porque acabaste de dizer que tens um irmão 10 anos mais novo que tu, com certeza que isto também surge um bocadinho com o nascimento dele, esta coisa das irmãs protetoras. Sim. Sim. Um bocadinho por aqui. Achas que o cuidar dos outros ao longo da tua vida te foi fazendo esquecer de ti e de cuidar de ti? Eu acho que houve momentos em que isso aconteceu, mas eu acho que eu tentei distanciar-me e perceber que aquele momento era para eu ficar longe um bocadinho, me distanciar de mim, mas que era uma fase e que a partir de determinada altura eu tinha que voltar a olhar para mim outra vez. Isto aconteceu, por exemplo, com o nascimento dos meus filhos, não é? Em que tu ficas muito focada em cuidar daquela criança, porque és responsável por aquela criança, mas depois há qualquer coisa que me diz, não, tipo agora, para e vai fazer qualquer coisa por ti. Ou seja, eu nunca mergulhei completamente no cuidar dos outros. Há fases da nossa vida que tu tens que o fazer, como é óbvio, não é? Ou familiares que precisam de ajuda, ou os teus filhos, ou tudo mais. Mas acho que sempre consegui perceber que, não, espera aí, que isto é a minha vida, só tenho esta. E, portanto, deixa-me lá parar. E eu acho que consigo muito, tenho um exercício que consigo muito fazer, que é engraçado, que é, tipo, sair de mim e olhar para mim do ponto de vista externo. Ok, muito interessante isso. Pronto, e perceber, tipo, espera aí, tu estás-te a tornar numa cena muito estranha e, portanto, mais vale agora fazer aqui um bocado de reset. E eu tenho conseguido fazer isso. E é por isso, se calhar, que eu tenho conseguido fazer tantas mudanças e evoluir da maneira que tenho evoluído até hoje. Acho que é um bocadinho para aí. Dizer que eu fiquei completamente anulada, se calhar sim em determinadas alturas, tu sabes perfeitamente, mas depois consigo distanciar-me e perceber, não, espera aí que tenho que fazer qualquer coisa por mim e vou lá e faço. Pronto. Portanto, a tua mãe também é uma cuidadora. Achas que isso acabou, o facto de teres sido educada por uma cuidadora? Sim. Achas que acabou por influenciar um bocadinho aqui a tua dinâmica de cuidadora, sim, mas não me chega àquilo? Não tanto pela minha mãe, mas pela minha avó. Ok. E tu sabes disso, a minha avó foi uma pessoa que deixou de trabalhar para cuidar de mim, cuidou do meu irmão, do meu primo, depois teve uma tia idosa que foi ela que cuidou e a minha tia morreu, eu tinha uns 14 anos, morreu em casa da minha avó e eu com essa idade vesti a minha tia morta, literalmente. Portanto, eu sempre estive muito presente nestas coisas e depois o conceito da minha família nunca me protegeu, não é? Do ciclo da vida. E, portanto, eu lá estava, tive sempre exemplos e é isso que tu estás a dizer. A minha avó anulou-se sempre enquanto ela, porque ela dava-lhe efetivamente prazer cuidar dos outros. E eu pensei, não, eu quero conhecer sítios, eu quero fazer coisas e, portanto, eu não vou ficar neste ponto, mas sempre tive esse exemplo, como é óbvio. A minha mãe também, mas sabes que a minha mãe não é tanto... Um bocadinho diferente, sim, tentou romper algumas coisas, mas de facto vocês são uma linhagem de cuidadoras. Não. Se calhar aqui um bocadinho por observação do que tu não querias que a tua vida fosse, não é? Sim. Não quer dizer que não sejas cuidadora à mesma, mas sabias perfeitamente, sim, eu vou cuidar, mas não... Eu não vou desaparecer, não é? É uma cuidadora moderna. Até uma tem que existir. E eu acho que é muito válida a cuidadora moderna, porque o facto de cuidarmos dos outros, podemos cuidar dos outros a vida toda. Sim. Não só a nível profissional, não é? Dentro da nossa casa, dos nossos pais, dos nossos filhos, enquanto mãe, enquanto neta, enquanto filha. Sim. Cuidadora dos nossos amigos, não é? Sim. Mas há aqui um espaço que nós não podemos perder, porque é aqui que depois eu acho que o nosso corpo, a nossa alma adoece. Sim. Que é quando a gente esquece de nós. E aí começa a dar-te o clique e pensa, espera lá, que isto já está a resvalar para onde não deve, deixa-me lá ir. E é incrível tu conseguires sair um bocadinho
desse papel quando percebes, quase como o grito do Ipiranga. Ok, vou ter que dar o grito e para não dar, deixa-me cá sair um bocadinho. Telma, Sim. bora lá alinhar. Mas isto tem a ver com um bocado com autoconhecimento. Sabes que eu gosto muito de estar sozinha. Eu gosto muito de estar com pessoas e preciso muito de estar com pessoas. Acho que a solidão é das piores coisas que nós podemos ter. Mas acho que às vezes faz falta. Tipo, tu estás contigo e perceberes, epá, quem é que eu sou? Deixa-me lá, por exemplo, eu agora, não é? E já vamos falar disso, supostamente, não é? Espera aí, agora não se calhar, não devia ter. Até uma muita peça. Pronto, mas houve recentemente algumas mudanças na minha vida que me fazem estar mais tempo sozinha, coisa que eu não estava habituada. E eu sou um bocadinho tipo, como a música do Variações, estou bem onde eu não estou. Então o que é que acontece? Quando estou com muita gente, quer estar sozinha, vão-se todos embora, não sei o quê. Quando estou sozinha, às vezes digo, estou aqui sozinha. Agora apetecia-me estar com alguém, não é? E a pessoa fica naquele equilíbrio, mas esses momentos sozinha fazem falta para nós nos conhecermos a nós próprios. Isto não é um timing certo para a conversa, portanto, eu acho que se falaste disso, acho que podemos ir buscar isso mesmo, que, sim senhores, passaste por um divórcio recente, não é? Sim. Esta coisa das separações, destas rupturas, porque são rupturas, não é? Fazem também nos reinventarmos. Sim. Quando acontece esta ruptura na tua vida, tu olhas para a Telma e pensas assim, ok, o que é que esta Telma precisa agora? Quem é esta Telma? Esta mulher, esta mãe e, no fundo, também esta esposa, não é? O que é que esta Telma precisa? Eu acho que nós nascemos, tendo muito esta filosofia, que nós nascemos para ser felizes. Nós não nascemos para andar aqui todos tristes, amargurados e infelizes com a nossa vida. E eu acho que nós temos que buscar sempre o que nos faz sentir bem, não é? E não quer dizer que, porque as coisas chegam ao fim, não é? Que não tenham sido boas durante muito tempo. Não tem nada a ver com isso, porque há sempre coisas boas e, portanto, assim, a pessoa não ficava anos, não é? Claro. Naquela situação, pelo menos eu não teria ficado, não é? Mas tu começas a perceber que não te estás a identificar com aquilo, que não é aquele caminho que tu queres para a tua vida. E eu sou uma pessoa muito empreendedora, que quer muito fazer coisas, que sou super dinâmica, acordo cedo e ando sempre a fazer montes de coisas e tenho a empresa e tenho, entretanto, uma série de atividades. E eu precisava de mais qualquer coisa, estava-me a sentir muito estagnada e já não me estava a identificar com aquela dinâmica, foi um bocadinho por aí. As pessoas têm muita ideia que as separações acontecem porque tem que haver sempre uma culpa. E às vezes não há. Às vezes a culpa que não é a culpa, é a tua necessidade, enquanto mulher neste caso, porque estou a falar contigo, de eu já não pertenço a este espaço. Tem a ver com a evolução dos dois, não é? Às vezes as pessoas não evoluem para o mesmo sítio. É verdade. E a pessoa encontra-se a determinada altura da vida, não é? E que até há compatibilidade e há coisas boas, lá está. E que naquele momento aquela pessoa fez sentido na tua vida porque te trouxe alguma coisa que tu precisavas. Mas depois tu vais crescendo e a pessoa também vai crescendo e vai evoluindo e se calhar as coisas que um quer já não é bem o que o outro quer. E às vezes nem é falado, nem é verbalizado, simplesmente deixa de haver um bocado de conexão. E tu deixas de sentir que aquilo é a tua casa. Exatamente. Não é? É um bocadinho por aí, não tem que se colocar culpa porque apareceu A, B ou C ou porque aconteceu qualquer coisa, não tem a ver com isso, tem a ver connosco, com a capacidade de nós vermos. E eu, depois de me ter separado, montes de pessoas falaram, como é que tiveste coragem? E como é que eu teria coragem de me manter numa relação que já não me completava, não é? É isso mesmo. Eu acho que é preciso muito mais coragem para tu andares infeliz anos, porque assim, eu sou uma pessoa jovem, quer dizer, tenho a vida toda pela frente. E que exemplo é que eu vou dar aos meus filhos a manter-me numa relação que já não é ok? Porque depois às páginas tantas a pessoa já discute, não é? Porque há situações que não são compatíveis. E portanto eu acho que é um bocadinho por aí. Eu acho que é preciso mais coragem para te manteres infeliz numa coisa e anular-te a ti próprio, lá está, que é coisa que eu tenho muita dificuldade em fazer. E às vezes podem chamar isto de egoísmo. Se calhar há quem ache que é egoísmo, mas eu não considero que isso seja egoísmo. Ainda está aqui um mosquito. Eu considero que isso é, efetivamente, a vida é nossa, nós só temos esta. Claro que sim, e o permitir aos teus filhos a possibilidade de ver os pais felizes, isso é muito importante, porque é essa a mensagem que lhes vais passar, que o mais importante é isso mesmo, claro que sim. Sentirmos bem e harmonia. Tu falaste que muita gente perguntou, tiveste coragem. Ainda vivemos numa sociedade em que a mulher, porque é da mulher que eu quero falar aqui nesta entrevista,
Acredito que haja homens também que passem pelo mesmo, mas neste caso eu quero falar da mulher. As mulheres ainda pensam muito em muita coisa até chegarem ao sim, eu vou sair. Sim. Até sair, há muita coisa que passa pela cabeça da mulher. Tu sentes quando as pessoas que te abordaram perguntaram como é que tiveste coragem? Foi um bocadinho neste sentido de que também gostavam de ter essa coragem. Se calhar sim, não sei. Não sei o que é que está na vida das pessoas dentro de casa, mas se calhar como é que ela fez. Sim, que motivações é que achas que é necessário, mesmo que não tenham sido as tuas? Isto aqui é um movimento do feminino aqui, não é? Nós aprendemos muito que a casa é muito importante. Sim. E a casa estar em harmonia é uma coisa que é muito importante. Sim. A gente ri-se amanhã. E não é bem assim. Sim. Porque a casa vai estar em harmonia se nós nos rirmos. Todos os dias. Sim. Sim. Não vamos, isto não é um mar de rosas e as coisas não são sempre perfeitas, como é evidente. Mas a felicidade é uma coisa que nós encontramos na estabilidade, na harmonia familiar e no estar bem com a outra pessoa também. Tu olhas aqui para as mulheres e para ti própria, sais desta relação e pensas, ok, foi de ânimo leve. Não foi. Nunca é. E se é, então já devias ter saído há muito tempo. E que conselho é que tu darias a estas pessoas que estão aqui, se calhar, a enfrentar também estes processos que tu enfrentaste? Porque são processos muito internos e muito solitários. As pessoas acham que não, mas são. Que conselho é que darias? Eu acho que quando nós decidimos e tomamos uma decisão por nós arranjamos sempre força para conseguir dar a volta. Ou seja, nós não temos que ficar à espera que nos venham dar a mão, não é? Obviamente que há pessoas que nos dão a mão. Claro, tens família, tens amigos, exatamente. Que nos dão a mão. Mas não é pelos outros que se tem que fazer. E nós, quando criamos essa força em nós próprios, nós resolvemos efetivamente os problemas. Eu, por exemplo, o que é que aconteceu? Eu tinha muita preocupação da parte do ponto de vista financeiro, porque é um problema hoje em dia, sem dúvida, não é? Como é que tu vais conseguir, porque uma coisa são 2 ordenados, outra coisa é 1. Como é que tu vais conseguir gerir essa parte toda sozinha? E tu tens 3 filhos. Exato. É uma mochila muito grande, muito pesada e como é que tu vais conseguir fazer isso? Outra coisa, prendia-se com a dinâmica familiar, com a minha dinâmica do trabalho, dos meus turnos, dos meus horários, que são complicados. Como é que eu ia fazer para conseguir gerir essa questão com os miúdos, não é? Uhum. Felizmente tenho os meus pais que me ajudam bastante, mas se não tivesse, como é que eu ia fazer? E, portanto, há aqui uma série de coisas e depois é outra coisa também muito importante, será que isto é uma crise? Será que é uma fase? Vou empurrar mais um bocadinho com a barriga, vou fazer mais isto, mais aquilo, vou tentar mais uma, mais 2, mais 3. E depois tu vês que tu tentaste, aquilo até melhorou durante ali um tempo, mas depois já estás outra vez infeliz. Já não é o teu sítio. Já não é, pronto. E é um bocadinho por aqui. Pronto, ou seja, eu acho que as pessoas têm que acreditar muito, primeiro têm que ter muita certeza daquilo que estão a fazer. E até tu teres muita certeza do que estás a fazer, demora bastante tempo. Não acho que as pessoas já vão ter que decidir que se vão separar, não é? Acho que há muitas conversas entretanto, há muitas discussões entretanto, e acho que as pessoas têm que ter muita certeza disso. Porque tu fazes isso de ânimo leve, das duas uma. Ou não gostavas mesmo nada e já nem querias saber, porque, entretanto, já tinha passado tudo, não é? Ou então vais-te arrepender. Isso, tu agora disseste uma coisa que também eu tenho sentido que, com pessoas que também falam, não é? E que acompanho nos processos de separações, e tu estavas a dizer, e é verdade, isto não se faz de ânimo leve. E às vezes, quando tu dizes isto à outra pessoa, não é? Quando tu és tu a decidir a sair, és um bocadinho acusado. Eu tenho muitos relatos disso, que já estavas a pensar nisto e não me disseste. E será que não disse? Mas será? De certeza que sim, porque nós vamos reagindo, não é? Vamos dizendo a nossa linguagem corporal e todo o resto, não é? Vai dando sinais. A questão é, eu ainda não estava preparada, não é? Para te dizer assim, eu quero sair, porque eu não sabia ainda se queria. Exato. Eu ainda não sabia se este deixou de ser mesmo o meu sítio. Essa coisa da certeza, porque uma relação, uma família, não se pode desmanchar de ânimo leve. Não. Claramente que não. E às vezes lá está esta questão de foi ela ou foi ele, não é? E o que é que tu fizeste? Sim. Não é? E qual foi o teu papel para que isso acontecesse?
não é? Tentaste alguma coisa ou fingiste que Não. não estava nada a acontecer? Isto há dois culpados sempre. Quando não quer, o par não dança. Não tem a ver com culpa, tem Claro a ver que sim. com Não é culpa, é dinâmicas, isso não é? mesmo. Tem a ver com dinâmicas e eu acho que não tem necessariamente que sofrer mais a pessoa que foi deixada Uhum. do que a outra pessoa, não é? Porque se calhar acredito que a pessoa que foi deixada fica assim um bocado. Sim, é? no momento. No claro momento que sim. há de ser muito complicado e até porque se calhar ainda tinha algum sentimento Claro que pelo sim. outro e tem que fazer um luto muito depois, não é? Enquanto a outra pessoa já fez o luto antes. Não é que tenha feito, eu também não acho que seja bem assim. Mas já preparou muito. Mas já preparou porque lá está. Para tomar essa decisão, teve que maturar muito bem Sim. todos os prós e todos os contras que Sim. adviriam depois dessa decisão, não é? Acho que é um bocadinho por aí. É, sem dúvida. Pronto, isto não é que saltemos passos, porque isto não há um guião fixo. Sim. A conversa é mesmo para fluir. Eu queria voltar aqui um bocadinho, já estamos na Telma de hoje, não é? Mas eu queria voltar ali um bocadinho à Telma estudante, engravidas ainda na universidade. Como é que isso se gera? Ui, como é que isso se gera? Não se gera assim muito bem, não é? Até porque tu constróis um ideal do que tu queres para a tua vida, não é? Eu vou fazer isto, aquilo e o outro, e depois nós somos socializados de não, vais casar, e depois a seguir é que vais ter filhos e tudo mais, e de repente, ups, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ponderei muito o que é que ia fazer, até porque a relação que eu tinha na altura não era assim uma relação tão estável quanto isso. Pois. Eu não estava a trabalhar e, portanto, vivia na casa dos meus pais. Ponderei, mas quando fui fazer a ecografia, a criatura já tinha 11 semanas. E, portanto, pensei, ok, então, bora lá. Não foi muito fácil, porque depois, entretanto, não foi muito bem aceito. Os meus pais, como é óbvio, não é? Ninguém... Era tipo morrer na praia, não é? Quer dizer, então daqui a bocado estás a acabar o curso e agora vais morrer na praia. Estavas em que ano da faculdade? No último. Ok. Estava no último. Vais morrer na praia, mas pronto, felizmente a gravidez correu bem e eu consegui terminar o meu curso. Eu terminei o último estágio, acho que tinha 36 semanas e fui parir às 40, portanto foi quase sair de um sítio e ir para outro. Foi tudo ali muito intenso e, portanto, nem tive muito tempo para vivenciar aquela gravidez porque estava embrenhada completamente a acabar o meu curso, não é? Porque queria mesmo acabá-lo, porque não podia não o acabar, não era hipótese. E, portanto, teve mesmo de ser. E depois, entretanto, no meio das ecografias, soube que o Rodrigo ia nascer com uma fenda labiopalatina, que, não bastando ser uma criança que não foi planeada, que não foi desejada, e eu estou a dizer isto porque ele sabe, e, portanto, está tudo certo, ele já tem 14 anos, e ele sabe disto tudo, é pensar que, ok, então o meu filho vai ter uma deficiência, não vai ser normal. Na altura chorei imenso, lembro-me que quando a médica me fez a ecografia comecei a chorar, e a minha mãe me disse, não chores, e a médica disse, não, deixa chorar. Doutora Antónia? A doutora Antónia. Não, deixa A chorar. mestra das ecografias. Deixa chorar porque é sinal que ela está a processar, deixa chorar. Mas imediatamente depois, também como estava a acabar o curso de enfermagem, tinha algumas noções do que eram as coisas, cheguei a casa, pesquisei imenso, o Dr. Google é a pior coisa e não aconselho ninguém a ir ao Dr. Google, por amor de Deus. E fui pesquisar imensas coisas e depressa me agarrei à ideia de, ok, o meu filho vai nascer com este problema, mas ele vai ser um adulto funcional. Isto não o vai impedir de ser feliz. Podia ser muito pior. E foi isto, tipo, podia ser muito pior. Pode sempre ser pior. Foi um chavão, não é? Que eu me agarrei para conseguir superar aquilo com alguma tranquilidade. Não te vou dizer que não foi a gravidez toda com muita ansiedade por causa disso, até porque tive que fazer a miocentese e tudo mais, e felizmente não, foi um problema isolado, portanto não tinha mais nada. Mas quando o Rodrigo nasceu, eu não me recordo de ver mais nada sem ser a boca dele. Eu imediatamente, inconscientemente, olhei para perceber, porquê? Porque nas ecografias tu não conseguias perceber muito bem como é que era. E depois já havia 3D na altura, mas eram assim um bocado relevos e, portanto, não se conseguia perceber muito bem. E eu não sabia como é que ele ia nascer. E, portanto, aquilo, obviamente, que me fez ali... Não foi muito fácil de gerir.
mas por acaso tinha um grupo de amigas muito porreiro e os meus pais, entretanto, também muito porreiro. A minha avó ajudou-me imenso nesse ponto e, portanto, consegui ir superando. Olha, teve que ser. Eu ia fazer o quê? Não é? O que é que eu ia fazer? Nós não escolhemos os filhos no supermercado. É verdade. Não é? Temos que aceitar aquilo que nos chega. Pronto. E depois, eu já tinha tudo muito organizado, para as cirurgias e para tudo, portanto já tinha tudo muito organizado. Assim que o Rodrigo nasceu, fomos logo ao Porto e ele começou a ser seguido lá, já foi operado uma série de vezes. Onde aconselharam-te aqui ou foste tu? Fui eu que fui pesquisar. Ok. Eu fui pesquisar na altura, eu creio que agora já existe alguma resposta na Estefânia e pronto, já evoluímos um bocadinho nesse ponto de vista. Na altura, a equipa multidisciplinar, porque isto é um problema que as pessoas acham que é só estético, mas não. Isto implica fala, audição, tudo, uma série de coisas. E, portanto, eu fui pesquisar e só no São João do Porto é que viesse a tal equipa com um pediatra, otorrino, dentista, o cirurgião pediátrico e a terapia da fala também. E eu fui lá, socorri-me deles, foram impecáveis. E pronto, e consegui logo ter ali um apoio muito grande. O Rodrigo foi operado aos 3 meses, aos 9, depois, entretanto, salvo erro, tinha 5 anos e foi operado o ano passado, outra vez. E está ótimo, está impecável. Fez terapia da fala durante muito tempo, mas eu nunca fui uma pessoa muito de me agarrar às desgraças. Tipo, siga, não é? Tem que ser, vamos embora. E sempre acho que consegui superar isso muito bem. Depois tive um ano parada, que não estive a trabalhar, porque tive que me dedicar. E depois assim, imagina, ele tendo a fenda palatina, porque a fenda dele não era só no lábio, sim, não é? Era palatina, também sim. era no palato. Tudo o que era alimentação e tinha que ser tudo adaptado, não é? Sim. Ele não mamava, não conseguia sugar no biberão normal, era um biberão para necessidades especiais. Depois, para comer, era um filme de terror, literalmente. Ele, para comer aquilo era uma desgraça muito grande, era um filme de terror. Mas pronto, entretanto as coisas foram-se passando e as cirurgias foram decorrendo e ele foi recuperando. Fez a parte da terapia da fala, depois na escola passou ali algumas dificuldades, não é? Com os olhares indiscretos e tudo mais, pronto, mas está tudo bem, andou no psicólogo, mas acho que é um processo, é o que é. Agora já há muito, eu lembro muito bem da situação do Rodrigo, eu nunca tinha visto. É realmente uma coisa que não é muito, na altura não era muito normal, não é? Hoje agora temos aqui uma visita. Não é questão. Isto de normalidade é um bocadinho. Eu na altura senti muita dificuldade, sou honesta. Aquilo para mim foi um bocadinho um choque, porque tu vens para ver o bebê, o Rodrigo tinha uns olhos azuis incríveis, tu olhavas para o Rodrigo e não conseguias fixar-te nos olhos. Mas por estranheza, e aqui um bocadinho por ignorância também. Agora, é engraçado que passaram 14 anos, há muito mais pessoas e mais velhas exatamente com a mesma situação. Tu não estavas desperta Eu não estava desperta para a situação. Eu estou a falar de mim e como eu deve haver imensas pessoas. Não estavas desperta. Imensos atores, cantores. Não é uma coisa normal, mas é uma coisa que acontece. Como tantas outro tipo de coisas, não é? Temos que normalizar. E o que eu fiz durante a gravidez, e também um bocado por influência da minha mãe, lá está, porque depois havia a opinião, há aquele tipo de pessoas que, não vamos dizer nada a ninguém, porque ninguém tem que saber, porque não sei o quê. Mas eu não tenho nada dessa filosofia. Eu não vou dizer nada a ninguém. Claro. Mas porquê? Isto é o quê? É o quê? É o meu filho, não é? É o quê? Eu vou dizer precisamente para as pessoas, quando o vierem ver, porque eu não vou fechá-lo em casa, não é? Não vou fechá-lo em cima de uma torre para ninguém o ver. Eu vou com ele à rua e, portanto, as pessoas vão ver. É muito melhor as pessoas já estarem preparadas para, ou pelo menos para alguma diferença que vão encontrar, do que propriamente para... E alguma vez sentiste isso? Houve alguma situação que te tenha deixado assim? Isso... Há algumas coisas... Eu saí de casa, comecei a passear com ele, tinha 2 dias. O Rodrigo nasceu no verão e, portanto, comecei logo a ir à rua. Lá está, também nunca fui muito de me fechar. Comecei logo a ir à rua e as pessoas vinham, deixa ver o teu bebê. Havia muitas que eu notava que nunca me falavam e que não queriam saber e que nunca se preocuparam e que vinham ver. Deixa-me ver como é que é. Sim, deixa-me ver como é que é. E é tipo sorrir e acenar.
Nunca fui de comprar guerras que não vale a pena comprar. Já dei para esse peditório. Mas notava que efetivamente algumas não sabiam o que era e que ficavam curiosas, mas não por serem cuscas, era porque realmente havia ali. E depois houve uma pessoa que me pergunta: mas ele caiu. Eu tinha 23 anos, mas se fosse hoje eu perguntava sim, porque o meu filho com 2 dias eu mandei-o ao chão. Como é óbvio que não caiu, as pessoas sabem perfeitamente que a criança não caiu, até percebia-se perfeitamente que não tinha caído, não é? Aquilo era um defeito congénito, mas pronto. As pessoas têm sempre que dizer qualquer coisa, às vezes não sabem o que é que vão dizer. Eu própria, se calhar, também já disse coisas infelizes aos outros e... É que isso foi numa fase, tu és mãe, estás a habituar-te a essa situação que não era uma coisa que estava planeada na tua mente, terminas um curso, teu filho vem com essa má formação. Quando é que se respira? Epá, eu acho que eu acho que quando fui trabalhar é que consegui desembrenhar-me daquela coisa toda, não é? Porque lá está, foi uma fase em que eu precisei muito de cuidar e que me esqueci de mim. Pronto, e eu olho para fotografias minhas dessa altura e penso: estavas acabada, não? Eras uma miúda, estavas acabada. E depois há outra coisa que acontece muito, não de propósito, e tu se calhar quando foste mãe também deves ter sentido isso, e eu senti mais porque eu tinha 23 anos, é que as minhas amigas, não é, iam para a noite, iam sair, iam não sei quê, tentaram muitas vezes perguntar-me, não sei se te lembras, mas podes vir, eu não podia, não é? Não podia. Pronto. Não é que não tivesse apoio, mas na verdade... Não, mas quer dizer, a responsabilidade é claro minha, sim, não é? O claro filho é meu, eu não podia. Claro que sim. E depois as pessoas vão deixando de te perguntar, porque tu nunca podes também, porque é que as pessoas... E as pessoas não têm culpa nenhuma, atenção. Mas, ao mesmo tempo, tu és tão miúda que fica ali uma cena de... fogo. Eu agora estou a perder os meus amigos. E os melhores anos que há da minha vida, não é? Eu podia estar a aproveitar de uma forma que eu não estou. E obviamente que não é mágoa, porque não me arrependo de ter o Rodrigo, por amor de Deus, não é nada disso. Mas, claramente que não foi nada do que eu planeei de ser mãe tão cedo. E que isso me fez crescer também muito mais cedo do que era previsto. Mas pronto, é o que é. A tua relação com o pai do Rodrigo termina. O vosso amor era uma coisa intensa. Era. E transbordava. Era porque intenso. Toda a gente sentia, demasiado intenso. Sentia essa intensidade. Quando termina essa relação, sentes que a Telma, mãe do Rodrigo, porque isto está aqui, tem que haver aqui uma distância, porque a separação que tu passaste hoje não tem nada a ver com a separação que tu passaste praticamente no início do nascimento do Rodrigo. Não, o Rodrigo tinha 2 anos. Pronto, 2 anos. Sim. Há 12 anos atrás. Quem sofre mais é a Telma apaixonada ou a Telma mãe? A Telma apaixonada. Como é que se vive isso? Como é que se vive? Eu estava muito revoltada, muito magoada e, portanto, agarrei nessa raiva, não é? Para seguir. E depois distanciei-me completamente, não permiti aproximação. Foi a forma que eu tive, porque se eu fosse permitir a aproximação, pensei assim, não é isto que eu quero para a minha vida, isto vai ter que se resolver de vez, não é? Vai ter que se resolver. E o que eu fiz foi tentar que não houvesse aproximação, porque eu sabia que se houvesse, a coisa ia descambar, não é? Portanto, íamos voltar a um loop, não podia permitir que isso acontecesse. Mas em relação ao Rodrigo, como é que eu ia dizer isto? Porque eu não quero ferir suscetibilidades. A presença do outro não era assim tão presente para o Rodrigo, porque a minha mãe acabou e a minha avó fizeram muito esse papel. Monopolizaram aqui. Sim, porque eu vivi com o Rodrigo e com o pai do Rodrigo 1 ano na casa dos meus pais e depois, entretanto, fomos viver os dois. Mas, portanto, houve sempre ali um grande apoio dos meus pais e da minha avó. Isso não é ferir suscetibilidades, porque repara, o pai do Rodrigo nessa altura também era um menino. Sim, não é? Sim, Vocês eram 2 meninos que estavam aqui a descobrir o que era a vida. Ele hoje com certeza que é um pai muito diferente. Sim. A vida também lhe ensina muita coisa. Claro que sim, com certeza que isso, e não há mal nenhum, nem há aqui o pensamento que ela está-me a acusar. Não, isto não é uma acusação. Não, é o que é. É o que é. E vocês eram 2 meninos. Tu eras uma menina e ele também era um menino.
Um menino com um bebê. Com um bebê com um problema. Exatamente. Eu costumo dizer que a vida não foi muito simpática connosco. Pronto, não foi, não é? É o que é. Mas foi o que tinha que ser. Sim, foi o que tinha que ser. E de facto, se calhar, esse amor todo que vocês viviam não era esse amor que estava predestinado para os dois. Provavelmente não. Não é? Exato. Porque se calhar esse amor foi apenas para gerar o Rodrigo, que é um amor de menino. Sabemos lá nós o que era. É verdade, A gente mas não sabe, não mas é? repara, isso era um amor tão intenso e tão grande, nasce um miúdo desse amor, o amor acaba, está tudo certo, mas vocês eram duas crianças. Sim. Crianças, quer não dizer, éramos crianças, não eram crianças. Sim, não éramos bem já crianças. Não foi esse o plano. Sim, Pronto, não, foi uma coisa que, sim, não, o plano não era esse. O plano não era esse. E pronto. Mas é o que é. Mas é o que é. Esta entrevista vai ser muito engraçada e está a ser muito engraçada porque parece que só estamos a falar de coisas dramas, mas não são dramas. Não, é a vida. Sim. E mais uma vez a vida te prega uma partida. A tua mãe adoece, cancro. Caramba, não tenham pena desta mulher é incrível. E vocês vão ver no final, no final disto tudo, que não há final, porque ela está-se a reinventar todos os dias. Sim, houve muita coisa no caminho, mas isso também formou até uma dor. Quando descobres que a tua mãe está com cancro, como é que se recebe essa notícia? Olha, a minha mãe diz-me assim, a mãe está a sentir aqui uma coisa estranha na mama. E eu fui palpei e pensei, ok, é melhor ir ver. E ela foi ver, inicialmente foi na Champalimau, porque nós temos conhecimentos lá, e ela foi ver, e na Champalimau desvalorizaram muito. Disseram-lhe que aquilo não era um cancro, era um cancrozinho, e que à partida era só mesmo retirar e que não ia ser preciso fazer quimioterapia. E ela ficou toda contente, claro. Não é? É assim, o prognóstico dela na realidade nunca foi mau, atenção. E daí também não termos vivido a coisa de forma muito pesada, porque o prognóstico sempre foi bom. Entretanto, ela fez os exames na Champalimau, passámos para o Garcia de Horta, foi onde ela foi seguida, e a enfermeira do Garcia de Horta, eu trabalhava no Garcia de Horta na altura, portanto... E ela vê os exames da minha mãe e há um dia que ela me diz, eu preciso de falar contigo. Eu, que foi? E ela vai ter comigo e diz-me, olha, afinal isto não é assim uma coisa tão simples, a tua mãe vai ter mesmo que fazer quimioterapia. E a minha mãe agarrou-se muito à ideia de não ter que fazer quimioterapia e de não lhe cair o cabelo. Porque nas mulheres lá está, claro, a questão da queda do cabelo é uma questão, não é? É um problema. E eu disse-lhe, olha Sílvia, não me vais fazer isso, não me vais fazer ser eu a dizer isso à minha mãe. Não é? Tu estás-me a dizer isso, ela vai ficar de rastos, não me vais fazer isso, não vou ser eu para dizer isso à minha mãe. E ela, eu percebo, não sei o quê, e depois eu sinceramente já nem sei se fui eu que acabei por dizer, porque depois fiquei com aquilo, né? Porque eu já sabia como é que eu ia encarar a minha mãe, a saber aquilo, eu já não me recordo bem se fui eu que lhe disse, se foi entretanto ela depois que falou com a minha mãe. Mas a minha mãe é uma pessoa que também é muito positiva e portanto nunca se mostrou derrotada. E, portanto, uma e a outra, e eu sou uma pessoa, lá está, que não demonstro muito o meu amor e o meu apreço pelos outros com palavras. Eu, tipo, dizer amo-te é raro. Eu acho que se conta pelos dedos das mãos. Eu digo aos meus filhos, mas nem é todos os dias. Pronto. E obviamente que amo os meus filhos, como é óbvio. Mas eu nunca disse isso à minha mãe. Ou seja, foi uma coisa que foi surgindo sempre com naturalidade. Estive sempre com ela, fomos escolher perucas, aqui e ali. É um cuidado prático. Fui eu que lhe cortei o cabelo, quando lhe começou a cair o cabelo, íamos no carro, íamos escolher perucas, íamos no carro e ela começa a fazer assim ao cabelo e começa a cair mechas de cabelo e disse, olha, filha, não dá. Temos que partir para, a mãe quer cortar o cabelo. E eu, na casa de banho dela, agarrei na máquina e cortei-lhe o cabelo. Lembro-me que até fiz um penteado à panca e disse, pronto, agora vais ficar já assim. Ou seja, levámos aquilo sempre muito numa brincadeira e temos uma fotografia dela, coisa, porque ela até ficou bem. Acho que até ficou bem com o cabelo rapado. Linda. Ficou bem. E ela teve sempre muito espírito positivo e, portanto, isso também ajudou e nunca chorei ao pé da minha mãe, nunca achei que a minha mãe ia morrer. Preocupou-me mais a parte psicológica dela, porque ela viveu aquilo tudo, parecia que estava a tratar uma constipação.
E eu lembro-me de ir com ela às consultas e dizer ao oncologista: a minha mãe não está bem da cabeça. Você tem que lhe dar qualquer coisa, porque ela parece que está. Não se Tipo, passa ela está nada. com cancro, né? O humor dela não está compatível com a doença que ela tem. Mas está compatível com o dela. Pronto. Aquilo fazia-me ali uma certa confusão. E pronto, e as coisas passaram-se e depois ela ficou ok. Depois a cirurgia também não foi incrível, não correu muito bem. Entretanto, eu fiquei grávida do Gui, que é o meu terceiro filho, que não foi nada em bom timing. Ela, coitada, que eu achei que ela ia se passar de ter o terceiro, porque ela por ela só tinha um. Quando eu lhe disse, ela, pronto, filha, ao menos não morreu ninguém. De tal era a situação, como Claro. ela já estava derrotada, tipo acabada, não é? Já estava por tudo, pronto. E portanto, eu acho que se passou, não vimos aquilo de uma forma derrotista. O prognóstico sempre foi bom, lá está. Se calhar se me tivessem dito, olha, está a metastizar, está não sei o quê, está... Pronto, a pessoa fica mais preocupada, não é? Mas como sempre foi uma coisa que tinha, à partida, um desfecho positivo, e teve, não é? Que ela está bem, felizmente, já passaram 5 anos, 6, vai para 6. Eu acho que foi ok. Disseste, não chorei ao pé da minha mãe. Onde é que choraste? Onde é que choraste? Tu Não choras, sei. não é? Onde é que choraste? Sozinha. Com quem choraste? Acho que nessa altura chorei muito sozinha, acho que não chorei com ninguém. E depois fica grávida do Gui. Lembro-me quando soube que fica grávida do Gui, chorei tanto, tanto. Meu Deus. Eu fiz o teste na casa de banho e saí da casa de banho lavada em lágrimas. Pensei, meu Deus, mas porquê que isto me está a acontecer? Como assim? E chorei imenso. Lá está, não sei se foi só de estar grávida, se foi o acumular e teve de ser, não é? Não sei, mas chorei imenso. Pois tem a ver que terá a ver aqui com um bocadinho que, sim, não faz mal eu ser mãe. Está tudo bem, Chuki. Não faz mal eu ser mãe. Mas não era agora. Não. Outra vez. Eu não queria outra eu vez. engravidar numa altura em que não era o momento. Eu não queria outra vez. Foi isso que tu pensaste? Não, foi 3. Ok, pois também é essa Como situação. assim? Aqui, a gravidez, vou passar aqui um bocadinho do assunto da tua mãe para as tuas gravidezes. Quando engravidas do Rafael, que é o segundo, houve a gravidez do Rodrigo, que não tem a ver com a gravidez em si, mas com o diagnóstico Sim. mais tarde do Rodrigo. Quando engravidas do Rafael, o medo era um bocadinho, e agora? Se ele vem com o mesmo problema? Tive essa preocupação, fiz questão da médica na primeira ecografia confirmar que não, mas não. A gravidez do Rafael foi planeada, foi uma coisa com estrutura e, portanto, foi uma coisa decidida em consciência. Estávamos numa boa fase, estava tudo ok e ele veio porque tinha que vir e pronto. Foi um bebê terrível, terrível. Mas portanto, nunca tive muito esses medos. É assim, tu sabes, a médica que fez as ecografias dos meus filhos é a mesma que fez da Patrícia, ela conhece muito bem, que assusta-nos. Doutora Antónia, incrível, incrível. Façam todas as ecografias com ela. Tem sempre qualquer coisa. Mas ela é muito, eu acho ela que vai ao ínfimo pormenor. Exatamente. E depois é assim, tu estás sempre ali a ver o que é que vai acontecer. Mas pronto, não tive grandes medos, do Rafael não tive grandes medos. Como é que se vive uma gravidez planeada? Qual é a diferença entre uma gravidez planeada e muito desejada? A diferença é que tu vives plenamente aquilo. Tu preparas o quarto, tu fazes tudo, porque tu estás disponível para receber aquela gravidez. Enquanto nas outras... Pronto, do Gui não aconteceu tanto isso, depois entretanto veio o Covid e também nos desdobrou aqui e foi complicado por causa do Covid, mas não foi complicado para mim, foi para toda a gente, não é? É o que é. Mas vives de uma forma mais disponível, diria, mais leve. Pronto. Ok. Sentes que a diferença entre a mãe também se relaciona com a gravidez? Imagina, tu foste a mesma mãe do Rodrigo, foste do Rafael? A mesma mãe nunca poderia ser, não é? Porque eu era inexperiente, ali já tinha alguma experiência, o Rodrigo tinha necessidades especiais, o Rafael não tinha, mas não vejo, eu não tenho noção que os possa tratar de forma diferente ou que os tenha tratado de forma diferente. Sim. São miúdos completamente diferentes, não tem nada a ver e, portanto, se calhar a abordagem que tenho com um e com o outro pode ser um bocadinho diferente.
Mas eu não noto isso. Ok. Eu não noto isso. E aquela história de, gostas mais de um filho do que do outro. Eu não gosto mais de um do que do outro. Do que do outro, porque são 3. Do que do outro. Eu acho que o que acontece é que tu podes te identificar Claro que mais sim. com o feitio de Claro que um. sim. Pronto, e São às vezes pessoas. chocas mais com um ou com o outro. Isto não é sobre amor, são pessoas. E tu não te dás melhor com aquele amigo porque o gostas mais dele. Sim. Não, porque te identificas, porque as personalidades são mais Sim, compatíveis. sim. E é sobre isto. Esta coisa do amor aos filhos é um assunto... É um tema. É um tema para muito tempo. É um tema. É Pronto. melhor não irmos por aí. Exato, é melhor não. É melhor não. Tu és uma mulher que eu identifico aqui muito e caracterizo muito como medo de mudar não existe aqui na tela. Será que não há mesmo? Claro que há. Então, Que medo é esse? como é que eu tenho de dizer? Porque Obviamente, é um medo cheio de coragem. é um medo que te dá insegurança, não é? Uhum. Mas isso faz parte, não é? Da tua vida. As pessoas, como assim? Não têm medo de nada, vais-te mandar ali da ponte Exato. e não tens medo. Tens, não é? Mas é a adrenalina, não é? E é eu não tenho medo de arriscar não tenho medo, não é? Obviamente que tenho medo de o que é que vai acontecer. Isto vai correr bem? Vai correr mal? Como é que vai ser? Obviamente que tens sempre medo. Mas vou na mesma, porque eu penso assim, então se eu não fizer, não sei. Claro. Não é? Pronto. Se eu não fizer, não sei. E depois eu acho que as coisas todas que fiz na vida, e acho que isto me tem ajudado, lá está, a pôr-me à distância, tu se fazes naquele momento é porque te apetecia. Poça, eu fiz o melhor que eu sabia. Claro, vai viver. Agora vou-me estar a remoer? Vai viver. Não, então eu naquela altura apetecia-me. E fiz. Tipo, ninguém me obriga a ir lá fazer. Quis pôr aqui um bocadinho este tema do medo, porque é assim, tu és enfermeira de profissão, mas entretanto decidiste mergulhar nas viagens. Sim. Como é que isso surge? Como é que isso surge na tua vida? Isso teve motivações muito específicas. Foi depois da minha avó ter morrido, e foi uma coisa muito inesperada, não é? Ficou doente e pronto, e foi uma coisa rápida. Eu pensei assim, e vejo isto todos os dias no meu trabalho, não é? Que as pessoas estão ótimas e no dia a seguir não estão. Pensei assim, não. Eu ando a adiar ir de férias há não sei quanto tempo. Este ano é porque aconteceu isto, depois é porque aconteceu aquilo, depois é porque aconteceu não sei o quê. Eu gosto de viajar. Eu não sei quanto tempo que eu não faço nada. Eu disse, não, vou procurar outra coisa qualquer, vou meter nisto. E depois há uma amiga minha que, entretanto, estava a trabalhar com uma agência. Eu disse, como é que isso é? Perguntei-lhe. Também fui, ganhei-lhe o gosto, correu bem. Era uma coisa com a qual eu me identificava e que me continuo a identificar, obviamente, e que me começou a trazer aquilo que eu procurava, não é? Eu poder viajar com os meus filhos, porque essa éramos 5. Certo. Não é? É caro, não é? 5. Tendo que o Rodrigo, entretanto, já ia ter não 12. É adulto, mas... Não, já é adulto. Para viajar é adulto, pronto. E era um valor assim ainda que eu não podia pagar. E para além disso, o que é que acontece? Eu estava a fazer muitas horas no hospital, estava a negligenciar um bocado a presença dentro de casa, e isto era uma coisa que me permitia trabalhar em teletrabalho e eu conseguir ganhar um extra, mas estando em casa. Sim. Pronto. E então foi um bocadinho por aí. A coisa foi correndo bem, até que eu depois decidi abrir a minha agência de viagens. Tenho 2 sócias, é Destinos à Lupa, passa publicidade. Destinos à lupa. Mas lá está, e queria também falar um bocado da parte da mudança, porque a mudança pode não ser muito bem vista por toda a gente. Eu evoluí, cresci, fui muito bem acolhida onde estava, atenção, gostei muito de lá estar, mas quis dar o salto e quis criar a minha agência. E não foi bem aceito. Não falo com os proprietários da outra agência, deixámos-nos falar, inclusive, portanto não temos qualquer tipo de relação, temos inclusive um processo em tribunal, porque me estão a dever 8.000 euros. Pois, as mudanças também depois, há muita coisa que vem com a mudança, e quando é uma mudança assim, em que não quer dizer que tu sejas mal agradecida, foi o teu percurso ali, Exato. mas entretanto tu queres fazer outra coisa, claro. tua. Sim. E isso é muito válido, é muito bom, empreendedores é o que mais precisamos. Isto é matemática. O que eu vendia, não é? A receita que eu gerava, mais as minhas colegas,
era suficiente para termos a nossa empresa e estar a dedicar a uma coisa que é minha. Exatamente. Não é? É minha. Não é dizer que sou mal agradecida ou não gostei de estar convosco. Não tem a ver com isso, tem a ver com seguir o meu caminho. E achas que isso não foi bem visto porque tu eras uma mais-valia para a empresa em que estavas a trabalhar ou porque ias ser uma concorrente? Eu acho Ou que as eles duas? sentiram, eu acho, mas lá está, não posso pôr palavras na boca, que eles sentiram quase como se fosse uma facada. Ok. Porque eu já estava dentro da parte do suporte, portanto já fazia parte do back-office da agência, já tinha ali um papel um bocado fundamental e eles não estavam à espera que eu fosse ter essa atitude. Pronto. E obviamente que eu não disse nada enquanto as coisas não se materializaram mais ou menos e criaram uma estrutura. Porque assim, eu não tenho que estar a dizer, olha, estou com a ideia de ir fazer... Porque o que é que ia acontecer? Ah, não vás e... Porque é o que é, aliciar, não é? portanto. É o que é. Portanto, foi no sentido de querer fazer por mim, não foi fazer mal a ninguém. Obviamente que os meus clientes, não é? Foram contigo. Vêm comigo. Pronto. Mas eu acho que faz parte. E agora tenho algumas pessoas que trabalham connosco e se as pessoas me disserem assim, olha, eu vou seguir o meu... Epá, vai, Tá boa tudo sorte. bem. Porque faz parte, não é? E está tudo bem, porque mudar de trabalho, de empresa, de vida, não tem que ser um problema para o outro. E tu querias aqui a tua empresa. Entretanto, há mais gente que começou a trabalhar contigo. Como é que é isso? Tipo, agora és tu a empregadora. É muito giro, sou patroa, sou chefe. Como é que é isso? É giro, sabes que eu tenho algum perfil, pelo menos as pessoas que me conhecem. Eu não me revejo assim, mas as pessoas que me conhecem dizem que eu tenho algum perfil de líder. Eu tenho muita dificuldade em ser um líder que seja respeitado e que não dê demasiada confiança. Acho que encontrar esse meio termo é muito difícil. Mas eu sou tipo uma chefe porreira. Sou tipo a amiga, sou capaz de telefonar e desabafar. E é muito giro porque as pessoas que estão connosco têm grande proximidade. Nós não queremos uma equipa muito grande, porque não faz sentido. Queremos ser poucos, mas bons. E é muito giro porque as pessoas dão-se todas muito bem. Portanto, efetivamente, damos-nos bem uns com os outros. E estão ali todos para o mesmo, não é? Estamos todos para o mesmo, sim, estamos todos para o mesmo. Sentes que isso está a ser o teu desafio? Sinto que isso me está a abrir horizontes e que me está a dar aquilo que me faltava. Que era, já estava um bocado insatisfeita com a enfermagem, apesar de eu gostar muito de ser enfermeira, atenção, mas já estou um bocado insatisfeita, aquilo só não me preenche. E isto, para além de me permitir viajar, não é? Permite-me conhecer pessoas novas, ir a formações, é uma coisa muito dinâmica e eu farto-me de passear a fazer os orçamentos para os outros, é giríssimo, apetece-me ir a todo o lado. Só a fazer isso? Imagino, sim. E sentes que, se calhar não a tão longo prazo, não é? Mas a deixar a enfermagem? Eu já disse isto várias vezes, eu não vou ser enfermeira até à reforma. Claramente, não vou. Não porque eu não gosto do que faço, atenção, mas é muito desgastante. É uma profissão muito desgastante, os turnos são muito desgastantes e eu quero uma coisa um bocadinho mais leve. Isto também dá stress, atenção. Claro. Também dá stress, resolver problemas e depois as pessoas também são complicadas, é lidar ao público, é lidar com o público, não é? Mas é uma coisa diferente, é uma coisa mais leve. A enfermagem é mais pesada, apesar de eu gostar muito, não estamos a ser muito reconhecidos. Isto agora dava para outra dissertação. Isto também tem a ver aqui do cuidar do outro em fase de doença, também é uma coisa que massacra, não é? Sabes que nós conseguimos distanciar-nos um bocado do problema dos outros. Isto são estratégias de coping, não é? Sabes perfeitamente o que são, não é? Certíssimo. Nós não podemos viver a dor dos outros. E as pessoas às vezes não entendem isto. Porque o meu familiar isto e aquilo. Ok, mas é o seu. Eu tenho mais 20 ou 30, não é? As pessoas não entendem isto, mas isto é uma proteção para nós. Claro, se eu fosse viver a dor de cada um, então nós ficávamos doidos. Era impossível. Mas já te envolveste assim com alguma história que tenha sido assim? Sim. Há situações que nos marcam muito. E às vezes quando tu estás mais frágil, por exemplo, depois da minha avó ter morrido, eu voltei e ter que lidar com a morte outra vez, nem foi propriamente com a morte, é com o sofrimento da família.
porque eu ainda tinha o meu sofrimento muito presente. E então ter que lidar com o sofrimento dos outros outra vez. Eu às vezes farto-me de chorar com as pessoas. Eu sou uma pessoa e eu sou uma chorona. Tipo, eu sou uma pessoa que tem sentimentos. Mas eu acho que isso não nos dá... Como é que eu ia dizer? Eu, com o tempo, acho a vulnerabilidade uma coisa verdadeiramente bonita. Tu seres vulnerável para o outro e a pessoa perceber, não, esta pessoa sente, não é? Tipo, não está aqui só a marcar presença. E há situações, sim, que nos marcam muito. Ou porque estão muito tempo internados connosco, ou porque são pessoas novas com problemas, pá, Sim. quer dizer, tu olhas, às vezes são pessoas da tua idade. Fogo, como assim? Falaste em vulnerabilidade. Sentes que a morte da tua avó foi o teu momento mais vulnerável? Não me vais fazer essa situação dramática, foi sim. Não vais fazer isso. Patrícia! Não vais Isto fazer é isso. sobre a vida, amor. Eu Isto sei. foi a tua vida. Foi. Se calhar Foi. a primeira grande perda da tua vida, É não assim, é? eu já tinha perdido o meu avô da parte do meu pai e a minha avó, mas são pessoas que, apesar de eu gostar muito dos meus avós, mas eu não tinha a ligação, mas a minha avó era como se fosse minha mãe, portanto, sim, sem dúvida. É o teu momento, até uma pragmática não aguentou. Até uma pragmática tem sentimentos, não é? E apesar de lá estar, e depois há outra coisa que acontece, é a minha avó vai para o hospital, a médica chama-me a mim, faz-me uma série de perguntas, eu começo a juntar as peças do puzzle e disse, ok, isto não é bom sinal. E a minha avó estava na cadeira de rodas e olhou para mim assim, o que é que foi? Já estou a ver que isto alguma coisa não está bem. Conhecia-me, não é? Claro. Perfeitamente. Eu, não é nada, avó, não sei o quê, ou seja, a tentar ali, porque ainda não sabíamos efetivamente o que era. E eu vi os exames da minha avó, vi os relatórios todos e não precisei que o médico me viesse dizer o que é que a minha avó tinha, né? Porque a pessoa sabe interpretar. Eu costumo dizer que a ignorância é uma benção. Uma benção. Pronto. E a minha avó foi, inclusive, minha doente no hospital. Estava-me atribuída a mim. As minhas colegas até me diziam, mas porquê que tu queres ficar... mas eu não trato dos outros, então não vou tratar da minha avó. Como assim? Ela é minha doente, está tudo bem. E eu senti que tive que gerir ali muita parte de toda a gente, por ser eu o elemento da saúde, não é? Uhum. Eu era o elo mais próximo que eles tinham entre alguém que estivesse próximo e que tivesse conhecimento do que é que se estava a passar. E depois a responsabilidade de desmistificar, porque eu sabia que a minha avó não ia durar muito tempo. Assim que tive o diagnóstico, eu disse à minha mãe, mãe, a avó vai durar meses. A avó não vai conseguir. O meu avô nunca percebeu muito bem aquilo, a minha mãe que foi percebendo, mas eu tive que ir sempre tentando trabalhar essa parte com eles, de não vai dar, vão-se mentalizando, isto não vai correr bem. E tu foste mentalizando? Eu fui mentalizando. Mas obviamente quando se materializa é complicado. E quando perdes esse alicerce na tua vida? É complicado. É fedido. Não posso ter as neiras. Podes. É, Aqui podes tudo. é muito difícil. Porque foi a pessoa que mais me fez falta. Lá estava muito. E a minha vida deu uma volta de 180 graus. Foi muito difícil. E pronto, e durante a doença da minha avó, acabei por fazer um papel de cuidadora, também a minha mãe e o meu tio, portanto a nossa família e família, primas e tudo, e foram impecáveis com ela. Mas houve alguns momentos em que se calhar as pessoas acharam que antipática e não sei o quê. Porquê? Porque se juntava ali tudo à volta da cama da minha avó, que já não estava a tomar atenção a coisa nenhuma. Estava a existir só, não é? Porque as pessoas no fim de vida o que estão a fazer é existir. E era uma pressão daquela malta toda. E o meu avô, coitadinho, eu sentia que ele queria estar com ela e não conseguia porque estava um monte de gente com ela. E eu dizia, pá, vão-se todos embora. Inclusive na noite que ela faleceu, ela faleceu em casa e nós estivemos com ela, eu, o meu tio, o meu avô e a minha mãe. E havia malta, pá, e agradeço a sério do fundo do coração, mas que queria lá ficar, mas não, isto são momentos da família nuclear, só daquelas pessoas. Nós não precisamos de uma multidão para estar ali, não é? É um momento muito íntimo, muito frágil e pronto, e se calhar posso ter sido mal entendido e depois eu sou um bocado abrutalhada, não é? E digo as coisas às vezes de uma forma, se calhar não muito simpática e pronto, isso pode ter acontecido.
Mas é o que é. Mas sim, foi sem dúvida a maior perda que eu tive na vida. Sem dúvida. E perder, no fundo, também nos ensina. Ah, sim. Ensina-nos a gerir. Eu acho que, no fundo, é isso. Que remédio. Eu acho que as perdas é isso que nos Sim. ensina, é a gerir. Não há muito mais a aprender com perder pessoas que amamos, não é? E é só gerir. Sim, vais aprender o quê? Só Não é? gerir. O que é que tu vais aprender? Porque a dor não é uma cena muito É fixe, assim, não é? nós sabemos que isto é natura. Claro, Não é? claro que sim. Antinatura é um filho partir antes de um pai, que nem é bom pensar, não é? Nós sabemos que isto é natura. E obviamente que a vida é finita, nós sabemos que não ficamos cá e tudo mais. E não é isso que me revolta. Atenção, não é isso. Eu não choro por causa disso. Choro efetivamente porque a pessoa foi, ainda me fazia falta e já não está. Não é porque ficou doente, não, queria que vivesse mais 100 anos. Não, a minha avó soube o que tinha e disse-me, eu não quero que me façam mais nada porque chegou a minha hora. Claro que sim. Portanto, eu estou completamente em paz. E também houve pessoas que criticaram, que podíamos ter ido ouvir outra opinião ou procurado outra coisa. Tenho a minha consciência 100% As pessoas tranquila. têm todas muita opinião sobre a vida do outro. A minha consciência está 100% tranquila sobre o que nós fizemos. Foi o melhor que E era nós o que ela soubemos queria. fazer. E E era foi o a que ela vontade queria. dela. Eu acho que o maior ato de amor, e isto acaba por ficar para pessoas que tenham familiares doentes, não é? É nós respeitarmos a integridade do outro. Porque as pessoas só estão a existir. É verdade. Eu não quero só existir. Eu, quando estiver assim, eu gostava que alguém, tipo, olha... Respeitasse o meu momento de Sim. é melhor. Sim. Tipo, não é estar a empurrar com a barriga. Mas lá está, isto pode ter sido feito de profissão. Ou não, isso Pode depois, ser. assim, tu trabalhas com muita gente e nem todos os enfermeiros e médicos são assim. Isto Não, há pessoas que... não é porque tu vês a morte todos os dias, que não quer dizer que vejas a morte todos os dias, mas Sim. não é porque tu lidas com a doença todos os dias, que claro que te prepara de outra forma. Sim, sabes aqui algumas respostas imediatas que outras pessoas não sabem. Mas tu és um ser humano, não é? Claro, E a tua personalidade também manda aqui muito nesta história de superação. Também. Mas lá está, eu encaro a morte com naturalidade. Claro. Agora, se me dissesses que eu queria que ninguém Claro, quer, claro. não é? Oh, por amor de Deus, não é? Mas é o quê? É isso mesmo. E agora, como em todas as entrevistas até aqui, parece que é sempre depois de um período crítico que vamos brincar. Isto O que é que ela me vai fazer? É sempre escolhido assim nestas alturas. Então vamos fazer aqui uma brincadeirinha. E esta brincadeira é muito fácil. É só escolheres entre uma coisa ou outra. Ai, tá. Eu vou-te pôr aqui duas situações e tu escolhes uma. Resposta rápida, não penses muito. É tipo isto ou aquilo. É isto ou aquilo. Agora é para quebrar o gelo e respirar fundo. Então vá. Café forte ou chá calmante? Café. Chocolate às escondidas ou sobremesa partilhada? Chocolate às escondidas. Dos filhos, claro. Que a gente tem um sítio escondido, todas as mães e todos Sim. os pais têm um sítio escondido. Confere, é verdade. Sim. Que eles não sabem. Quando eu estou a dormir, eu tenho que chocolate. E a sobremesa não sei o que é, portanto mais vale apostar É no melhor. chocolate. Sim. Acordar cedo com calma ou dormir mais 30 minutos? Acordar cedo com calma. Música alta no carro ou silêncio absoluto? Música alta no carro. Rir alto ou ficar só a ouvir e observar? Rir alto. Um abraço demorado ou uma noite inteira de sono? Um abraço de... Depende. E sabes que isso comigo é um bocado complicado, porque às vezes não durmo, não é? Portanto... Mas já, pode ser um abraço, sim. Durmo depois. Colo ou o espaço é só teu? Depende. Então, como assim? Depende. Às vezes colo, outras vezes o espaço é só meu. E é válido. Sim. Toque físico ou palavras certas na hora certa? Toque físico. Planear tudo ou viver um dia de cada vez? Viver um dia de cada vez, mas Com algum com plano? algum plano, sim. Ter controle da situação ou confiar que vai correr bem? Ter controle da situação. Antecipar problemas ou resolver quando aparecem? Antecipar problemas. Telma enfermeira em turno caótico ou Telma mãe com 3 filhos em casa? Telma enfermeira em turno caótico. Um turno de 12 horas ou uma manhã de domingo com birras? Amanhã de mim com birras. Ser desejada
ou dormir sem interrupções? Esta tem picante. Tem, e não sei bem, estou um bocado indecisa. Mas pode ser desejada, porque depois a pessoa pode dormir a seguir. Boa. Pronto. Um beijo que demora ou um toque que arrepia? Pode ser o toque que arrepia, porque a seguir há de vir o beijo. Se o toque arrepia. Desperta-me, desperta, a minha amiga Telma. Química imediata ou segurança que acalma? Segurança que acalma. Massagem lenta ou abraço que segura? Pode ser massagem. Olhares que prometem ou palavras que cumprem? Palavras que cumprem. Perder o controle ou ter tudo sob controle? Às vezes é bom perder o controle. Engolir tudo para manter a paz ou dizer tudo e lidar com o caos? Dizer tudo e lidar com o caos, claramente. Agradar os outros ou escolher-te sem culpa? Escolher-me sem culpa. Ser desejada como mulher ou admirada como pessoa? Admirada como pessoa. Isto às vezes, estas perguntas assim de resposta rápida, às vezes, espera aí. Resposta rápida eu não sei bem, porque posso ter aqui Sim. duas coisas para onde me virar. E agora gostava muito que olhasses ali para a nossa câmara e se tivesses aqui alguém a ouvir-nos, vais ter muita gente. É isso. Porque és uma inspiração e esta entrevista está genial. Mas alguém que está a passar uma fase difícil, seja de que panorama for, pode ser algo que se identifique contigo ou não, o que é que gostavas de lhe dizer? Então, eu acho que as coisas quando nos acontecem é sempre com algum propósito. É não nos fazermos de coitadinhos e agarrar no que nos está a acontecer para podermos evoluir. Basicamente, acho que é isto. Segue em frente. É. E o que é para ti virar a página? É evoluir. É não ficar parado. É continuar. Obrigada, minha amiga, por esta entrevista. Foi incrível.